Olá, senhores, beleza? Eu gostaria de conversar com você se há ou não diferença entre bando ou quadrilha, beleza? Abra lá no crime do artigo 288, Código Penal, você vai encontrar associar-se mais de 3 pessoas com o fim de cometer delitos, beleza? Senhores, formação de bando ou quadrilha é um crime plurissubjetivo, ou seja, o concurso é necessário, o legislador exige no mínimo 4 pessoas para cometer o delito, beleza? É um crime comum, crime coletivo. Muito bem. É o seguinte, a Constituição da República de 88 garante o direito de associação. Ofende ou não a Constituição da República? Evidente que não, porque a Constituição da República garante o direito de associação desde que não seja para fins ilícitos. Então não ofende. Muito bem. Por quê? Porque a associação na quadrilha de no mínimo 4 pessoas com o fim de cometer delitos. Muito bem. Só que nós temos um aspecto bem bacaninha, que é o seguinte: existe diferença entre bando ou quadrilha? Pessoal, muitos doutrinadores entendem que são sinônimos. As expressões são sinônimas, bando, quadrilha. A exemplo do professor Nelson Hungria. Muito bem. Só que o professor Kleber Masson, ele fala, ora, não são sinônimos, por quê? Porque o legislador não colocaria expressões distintas. Então não são sinônimos. Ele, citando Pier Angeli, traz a diferença entre bando e quadrilha. Ele fala que bando e quadrilha, a distinção, na verdade, há entre 2 pontos: local de atuação, primeiro ponto, e estrutura e hierarquia de seus membros. Olha lá, local de atuação, estrutura e hierarquia de seus membros. Tudo bem, mas o que é bando e o que é quadrilha? Senhores, quadrilha, diz o professor, que atua na área urbana e tem organização estrutural e funções hierarquicamente divididas entre seus membros. Quadrilha atua na área urbana e tem organização estrutural e funções hierarquicamente divididas entre seus membros. Dá o exemplo, dá exemplo de Fernandinho Beiramar. Atua na área urbana, tem organização estrutural e funções hierarquicamente divididas entre seus membros. Já o bando é diferente, atua na área rural e caracteriza pela desorganização interna, pela precariedade na repartição das atribuições de seus integrantes. O bando, ele é desorganizado. Essa é a ideia. O bando não atua na área urbana, assim como a quadrilha. O bando atua na área rural e se caracteriza pela desorganização interna e pela precariedade na repartição das suas atribuições de seus membros, seus integrantes. Muito bem. Quadrilha urbana, bando rural. Quadrilha é organizada, bando é desorganizado. Muito bem. Só que, para se caracterizar o crime de formação de bando ou quadrilha, a união deve ter caráter estável e permanente, sendo quadrilha ou bando sinônimos ou não. Não vamos enfrentar mais, acabamos de dizer, dividida a doutrina. Mas a formação de quadrilha ou bando, cuidado, há uma associação permanente e estável. Aquela associação eventual não caracteriza, tem de ser habitual. Associarem-se mais de 3 pessoas, no mínimo 4, com o fim de cometer delitos. Precisa a prática do delito? Não precisa a prática do delito. Então, nós temos requisitos do crime de formação de bando ou quadrilha. O primeiro requisito é o seguinte: concurso de pelo menos 4 pessoas. Concurso de pelo menos 4 pessoas. Segundo requisito, finalidade de cometer crimes indeterminados. Pouco importa, senhores,
se praticados ou não. Pouco importa se praticados ou não, mas a finalidade é de cometer crimes. Terceiro, estabilidade e permanência da associação criminosa. Estabilidade e permanência da associação criminosa. Então, requisitos: concurso de pelo menos 4 pessoas, finalidade de cometer crimes, tudo certo? Pouco importa se praticaram ou não crimes. Terceiro, estabilidade e permanência de associação criminosa. Então, senhores, pouco importa se praticaram crimes. Agora, ele praticou o crime, um dos integrantes praticou o crime, eles praticaram crimes, vão responder em concurso por formação de bando ou quadrilha, mas os crimes praticados. Aí nós temos uma causa de aumento. Por quê? Porque a pena de formação de bando ou quadrilha é reclusão de 1 a 3 anos, da suspensão condicional do processo, porque a pena mínima é de 1 ano. De 1 a 3 anos, beleza? Só que, se a quadrilha for armada, ainda, senhores, ainda essa quadrilha armada, a pena é aplicada em dobro. Mas cuidado, ainda que um agente esteja utilizando a arma. Não precisa todos, né, utilizarem a arma. Todos não. Ainda que um agente esteja utilizando a arma. Mas 4 pessoas, um está utilizando a arma e os 3 sabem que ele está utilizando a arma. Então, senhores, a pena é aplicada em dobro para todos. 4 pessoas, um está utilizando a arma e os 3 não estão. Aí a pena não pode ser aumentada para todos. Legal? E só para fechar, tem uma questão muito interessante. Formação de bando ou quadrilha, associarem-se mais de 3 pessoas, ou seja, no mínimo 4 pessoas, não é isso? Legal. E se tiver 3 pessoas e um policial infiltrado por autorização judicial? Professor Guilherme de Souza Anucci enfrenta essa problemática, muito legal. 3 pessoas e um policial infiltrado. Caracteriza a formação de bando ou quadrilha? Caracteriza. Evidente que o policial não vai responder, mas os demais responderão. Ele dá o exemplo: se tiver 3 maiores imputáveis junto com um menor inimputável, há formação de quadrilha, mesmo que um seja inimputável. Então, nós temos 3 e um policial infiltrado, maravilha, caracteriza formação de bando ou quadrilha, mas o policial, evidente que ele não vai responder. Beleza, senhores? Então, até uma próxima oportunidade. Sucesso, tchau!